Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre os ciclos biogeoquímicos e nós falamos sobre o ciclo do nitrogênio e o ciclo do oxigênio. Quem quiser acompanhar, para vocês verem o que nós estamos trabalhando do livro, vocês podem abrir aí no grupo 2, na página 151. Vocês vão ver aí o ciclo do oxigênio, do ciclo do fósforo e do cálcio que nós vamos falar agora, certo? Quando eu falei do ciclo do oxigênio, eu falei da importância do oxigênio para a respiração dos seres vivos. Falei que o oxigênio ele é um gás comburente, que ele que permite a queima. Só que hoje eu quero fazer uma relação entre o oxigênio e o gás carbônico. Porque, na verdade, nós dependemos dos dois para que o ciclo aconteça. Como assim? Olha lá. Como nós adquirimos o gás carbônico na nossa atmosfera? Os combustíveis fósseis, as fábricas liberam gás carbônico, os animais eles liberam gás carbônico também pelos gases que eles liberam, que eles soltam. E o gás carbônico ele é absorvido pelos vegetais. E os vegetais, eles consomem este gás carbônico para realizar a fotossíntese e eliminam o oxigênio. Então, olha a relação, é difícil você falar de um ciclo sem falar do outro. Por quê? Porque o oxigênio é importante para a respiração. E quando nós respiramos, nós liberamos o quê? Gás carbônico. Esse gás carbônico é importante para a fotossíntese. E quando as plantas realizam a fotossíntese, elas liberam o quê? Oxigênio. Então, a fotossíntese, juntamente com a respiração, elas trabalham juntas, né? Lógico, cada uma precisando de um gás diferente. Lembrando a vocês que as plantas, elas realizam a fotossíntese para fabricar o seu próprio alimento, certo? Elas captam o gás carbônico, nós precisamos de gás carbônico em pequeniníssima quantidade na atmosfera para manter a temperatura do nosso planeta. Em grande quantidade ele já causa o efeito estufa e o aquecimento global. Então assim, para que nós utilizamos o gás carbônico? O gás carbônico ele está presente na atmosfera em menos de 1%. Por que nós precisamos do gás carbônico? Porque é o gás carbônico que prende um pouco a temperatura no nosso planeta. Existem planetas aí, por exemplo, Marte, que ele tem uma temperatura amena durante o dia, chega a 23 graus, mas à noite, por não ter gás carbônico, não fica nenhum tipo de calor preso ali naquele planeta. Então ele fica muito frio. No nosso planeta, nós temos o gás carbônico que mantém a nossa temperatura, a temperatura do nosso planeta, a temperatura que nós precisamos para sobreviver. Porém, quando há muita eliminação de gás carbônico na atmosfera, esse efeito estufa, ele intensifica. A partir do momento que intensifica, gera o aquecimento global. Então, o que é prejudicial para nós, seres vivos? O aquecimento global ou o efeito estufa? O aquecimento global, porque o efeito estufa é uma característica natural e importante para a nossa sobrevivência, que é o quê? É a manutenção da temperatura do nosso planeta. Agora, o aquecimento global é quando tem muita liberação de gás carbônico na atmosfera, ele prende demais a temperatura no nosso planeta e acontece o aquecimento global, que pode gerar descongelamento dos polos, pode gerar inversões de temperaturas, de estações do ano, como já gerou descongelamento dos polos e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Então, olha lá. Então, como acontece o ciclo do gás carbônico? Acontece no momento em que nós liberamos como excreta, né, da nossa respiração, e assim as plantas, as algas captam esse gás carbônico, realizam a fotossíntese e liberam o oxigênio. Lembrando a todos que, apesar das plantas liberarem o oxigênio para o planeta, muito oxigênio que elas liberam, elas consomem também, porque a planta, ela faz tanto a fotossíntese quanto a respiração. Então, antigamente se dizia que a Amazônia era o pulmão do mundo. Hoje nós sabemos que não, que a maioria do oxigênio que as plantas produzem, elas mesmas consomem. E as algas, sim, são as maiores produtoras de oxigênio. Elas produzem 98% do oxigênio do planeta. Tudo bem? Então, este é o ciclo do carbono. Agora, nós vamos falar um pouquinho do ciclo do fósforo.
que vocês podem acompanhar aí na página 151. Como é o ciclo do fósforo? Pessoal, o ciclo do fósforo ele é mais simples. Por quê? Porque nós, seres vivos, nós só conseguimos absorver o fósforo no formato que ele está na natureza mesmo, que é na forma de fosfato. Esse fosfato, como que ele aparece na natureza? A decomposição dos seres que já morreram. Então, imagine aqui, ó, os decompositores. O que eles fazem? Eles pegam os animais, são as bactérias e os fungos, eles pegam os animais e vegetais mortos, eles decompõem e devolvem ao solo em forma de adubo. Eles devolvem ao solo em forma de sais minerais. E um destes sais minerais é o fosfato. Então, o fosfato ele está presente no solo e ele está presente na água. A partir do momento que algum ser vivo consome a água ou algum produtor consome o vegetal, como nós vimos esse conteúdo na aula passada, nós adquirimos o fosfato. E o fosfato ele também é importante para o funcionamento dos nossos neurônios, para o funcionamento de algumas ações metabólicas do nosso organismo. Tudo bem? Agora, por último, nós vamos falar do ciclo do cálcio, onde nós encontramos o cálcio. Pessoal, o cálcio ele está presente nos nossos ossos, ele está presente nas conchas de alguns moluscos, tá? Que morrem, entram em decomposição e ficam no solo. Eles estão presentes nas rochas que sofrem intemperismo. Lembrando a vocês o que é o intemperismo. O intemperismo é quando a erosão, seja eólica pelo vento ou hídrica pela água, bate nas rochas e ela vai arrancando partículas dessas rochas. E essas partículas trazem os sais minerais necessários à nossa sobrevivência, ao nosso corpo. E um destes sais minerais é o cálcio. Então, o cálcio, pessoal, ele é importante, por exemplo, no nosso corpo, ele é importante para a coagulação sanguínea. Ele ajuda a formação das plaquetas, para permitir a formação da rede de fibrina, para fazer o nosso sangue parar de jorrar em algum processo, em algum momento. Então, ela colabora com a coagulação sanguínea. Então, você pode observar aqui que nós encontramos o cálcio nas rochas, no solo, através da decomposição dos animais. Certo? Então, nós encerramos aqui os ciclos biogeoquímicos. São eles nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, fósforo e cálcio. Tudo bem? O que eu quero solicitar a vocês? Pessoal, as aulas, elas estão sendo dessa forma. Nós estamos fazendo o possível para que tudo dê certo. Nós estamos também trabalhando para que vocês tenham total assimilação do conteúdo. Porém, o que eu quero pedir é que vocês anotem. Quando eu estiver falando na videoaula, grifem o que é importante, anotem o que foi explicado e façam os exercícios propostos. Porque quando nós voltarmos, eu tenho tudo anotadinho, eu vou vistar estes exercícios e nós vamos continuar o conteúdo. Tudo bem? Então, eu vou deixar a lição para vocês, vou deixar a lição escrita para vocês, e eu peço que vocês façam. Ah, mas a Pro não vai vistar. Eu vou vistar sim. Então, eu preciso que vocês cumpram a parte de vocês, porque nós estamos cumprindo a nossa. Um beijo, até mais, pessoal. Tchau, tchau.